novidade chegando para vocês. Esse é o vídeo de estreia do novo canal. Oi, eu sou Celi Macedo e esse é o novo canal, o Wise Learning. Eu falo inglês há um pouco mais de 20 anos. Eu já trabalhei também como intérprete em 2 usinas termoelétricas aqui no Brasil e tinha contato com pessoas de muitos países deste planeta. E olha só que o idioma oficial da Terra hoje é inglês, né? A maioria das coisas que a gente compra, o manual vem em inglês. Se a gente quer se comunicar com pessoas de outros países, o idioma que todo mundo usa é o inglês. E nesse longo período em que eu falo inglês, eu também já ensinei inglês para algumas pessoas, né? Eu dou aulas particulares e desse método que eu aprendi inglês, eu desenvolvi um curso particular, o qual eu chamo carinhosamente de Wise Learning, que significa aprendizado sábio. Por quê? Porque quando eu ensino é somente 1 ano, né? Tem aulas diárias de segunda a sexta e é um método muito dinâmico, muito fácil, onde a pessoa de fato ela fica fluente em inglês, né? Ela domina as 4 áreas que você tem que dominar em um idioma, que é o que? Ouvir, falar, escrever e ler. E de uma maneira muito prática, muito fácil também. E eu uso no meu curso dicas de coisas que eu percebi ao longo do tempo com o idioma. Como eu sempre gostei muito de estudar e prestar atenção nas coisas, eu sempre gostei, né, daquela coisa de pesquisa. Por quê? Para quê? Como? Quando? Então eu faço essas perguntas também com o inglês. Por que que certas vogais têm 3, 4 sons diferentes no inglês? Quando eu ver uma palavra, como eu vou saber que é um som ou que é outro? E eu acabei percebendo que há, vamos dizer assim, não sei dizer se é bem uma regra, mas vamos dizer que é um guia para você pronunciar corretamente, e principalmente quando você estiver lendo algo e você vê uma palavra que você nunca ouviu a pronúncia antes, com essas dicas você vai saber pronunciar corretamente, muito fácil. E uma coisa também, quando eu trabalhava como intérprete, acontecia 2 coisas completamente diferentes. Primeiro, eu percebi o quanto era prazeroso ouvir os estrangeiros falando inglês corretamente, com a pronúncia correta. Eu sabia o que eles estavam falando e identificava todas as palavras na hora. E o outro extremo era quanto era difícil e trabalhoso para mim entender aqueles estrangeiros que pronunciavam corretamente, que não conheciam os sons das letras e pronunciavam como se estivesse falando seu próprio idioma. E isso acontece também com as pessoas de língua portuguesa, pronunciam o inglês como se estivesse falando português. E isso não dá certo, não funciona. Eu sei que muitas pessoas têm pânico, têm trauma de pronunciar certas palavras em inglês, como por exemplo, né, o famoso TH, que é um som que a gente não tem em português, mas com um pouco de prática, com, vamos dizer assim, o guia correto, você acaba pronunciando sim. E muitas pessoas falam assim, sempre falavam para mim, Celi, mas e o TH, se eu pronunciar com S ou com F, porque parece que são essas letras, eles vão me entender? Vão entender a palavra que você estiver falando. Como, por exemplo, a palavra thought, que é com TH. Thought. Eu não consigo pronunciar assim, eu vou pronunciar com F. Thought. Olha só o que você vai falar. Ou então com S. Thought. Olha o que eu vou falar. Nós temos aí 3 palavras diferentes. Por isso que a gente tem que aprender a pronunciar corretamente, para a gente não ficar naquela coisa, se eu pronunciar de qualquer maneira, eles vão me entender, né? Os estrangeiros, as outras pessoas. Infelizmente, vocês podem pagar mico por pronunciar uma palavra totalmente fora do contexto e até vai soar engraçado. Então, aqui no Wise Learning, eu preparei muitas dicas de pronúncia e são dicas que as pessoas sempre falavam para mim. Nossa, Celi, eu já estudei em algumas escolas de idioma, já fiz aulas particulares e ninguém nunca me deu essas dicas. Eu nunca ouvi falar dessas dicas. E são coisas tão simples e essa é a razão pela qual estou criando esse canal.
Gente, eu não sou a única pessoa na face da Terra que percebeu essas coisas do idioma. Com certeza, há outras pessoas também que perceberam essas dicas simples, fáceis, que ajudam qualquer um a pronunciar e a compreender o inglês mais facilmente, mais rapidamente. Mas como eu ainda não vi, né, ninguém fazendo vídeos a respeito disso e as pessoas hoje ainda continuam falando, nossa, essas dicas são ótimas, você tem mais dessas dicas e tem ajudado bastante, eu resolvi criar esse canal para ajudar você e ajudar você também a vencer esse trauma, esse pânico de falar inglês, porque muita gente fala assim, nossa, eles para pronunciar embolam a língua, e vocês acabam até fazendo um pouco de careta para pronunciar, né? Não precisa nada disso. Então, a partir do próximo vídeo, a gente já vai começar com as dicas propriamente ditas. Olha só, se você já está curioso, se você já está animado em receber essas dicas e saber como você pode acelerar o seu aprendizado e aperfeiçoar o inglês que você já sabe, like, comentários e sininho. Para quê? Para que eu saiba que vocês já gostaram, que vocês estão esperando pelas próximas dicas e principalmente para que todos os vídeos que eu postar vocês já vão receber notificação, para não ficar todo dia procurando. Ai, será que Celi já colocou um vídeo novo? Será que já tem vídeo novo? E os comentários também, para eu saber durante esses vídeos como está o aprendizado de vocês e até mesmo para que vocês falem para mim, Celi, eu sempre tive dificuldade de entender isso, eu sempre tive dificuldade de entender aquilo. E aí eu posso fazer um vídeo exclusivo para a necessidade que vocês têm. Então já vou adiantar para vocês que no próximo vídeo a gente vai aprender os sons do alfabeto. Não se sintam como criancinhas no jardim de infância. É muito importante, como eu falei, aprender os sons, porque eles são diferentes do português e vai ajudar muito nos nossos próximos vídeos. Nós vamos saber como pronunciar corretamente palavras com M, N, H, R, L, a dupla I, R, mas no próximo vídeo nós vamos aprender o alfabeto e logo de cara nós vamos aprender os diferentes sons das vogais e principalmente como eu pronuncio corretamente palavras, né, que são escritas de maneiras parecidas, como por exemplo essas duas palavrinhas aqui. Uma tem a vogal como ela é no alfabeto e a outra não. Então, se você quer saber qual é que tem um som igual ao alfabeto e o outro não, e como você pode pronunciar qualquer palavra que tenha as 5 vogais com os sons do alfabeto e sons diferentes, então vamos aguardar o próximo vídeo que vai sair daqui a pouquinho. Então espero vocês lá. Tchau!